O meu nome é José Olson. Eu sou morador de Bragança Paulista. Trabalhei como paramédico por 30 anos e hoje estou aposentado. Mas na minha profissão, eu vi coisas que até hoje me pergunto se foram reais mesmo ou se eu estava sonhando. Em uma certa ocasião, eu estava de plantão em Bragança, no ano de 1988, quando fomos chamados para socorrer um acidente de moto na Avenida do Lago. O piloto havia atropelado um animal e estava muito ferido. Lá fomos nós com a ambulância e, ao chegarmos, vimos um rapaz sentado no meio-fio, acompanhado de outro que estava apavorado, apontando para a lagoa e dizendo que algo estava na moita de capim. E não era um cão, mas sim um demônio. Eu e o motorista da ambulância nos entreolhamos e seguramos o riso. Pegamos a maca e colocamos o motociclista na ambulância. Ele tinha algumas escoriações, mas nada muito grave. Enquanto isso, o carona da moto insistia que a criatura que estava lá embaixo estava nos espiando. E se fôssemos olhar, veríamos que ele não estava mentindo e nem louco. Ficamos olhando na direção que ele apontava e de repente vimos o que parecia ser um cão enorme, com pelos falhados na parte de trás, braços compridos, orelhas caídas e um rosto achatado. Parecia ter uma espécie de juba nas costas. Aquilo começou a se levantar e depois a avançar em nossa direção, tentando subir a encosta do lago. Foi o suficiente para nos fazer entrar no carro imediatamente. O susto nos deixou apavorados e sem ação, pois nunca tínhamos visto algo assim. Meu amigo olhava para mim e perguntava: rapaz, que raios era aquilo? Entramos na ambulância e o carona da moto pegou a motocicleta. Quando começamos a sair, ele foi na frente. Foi então que percebemos que aquela coisa estava subindo rapidamente a encosta do lago e, ao chegarmos na rua, ela apareceu atrás da ambulância. Fomos andando e observando aquilo nos seguir, até a esquina do hospital, onde de repente sumiu. Não sabemos para onde foi. Até hoje nos perguntamos o que poderia ter sido aquilo, mas se há uma resposta concreta, só pode ser uma. Nós vimos um lobisomem. Essa é a história, uma história verdadeira, e eu sou testemunha disso. Obrigado e boa noite. Boa noite, o meu nome é Ricardo, eu sou morador de Campinas, no estado de São Paulo. O que venho contar aqui é algo surreal que vivi no terminal de ônibus, o qual eu pegava todas as noites para ir à faculdade na Unicamp em 1998. Dentro da Unicamp há um condomínio onde os alunos alugam casas para morar temporariamente. Alguns moram lá enquanto outros, como eu, pegam um ônibus todos os dias para ir à cidade. Lá dentro há alguns guardas, mas nem todos fazem plantão todas as noites. Portanto, nem sempre estávamos seguros. E isso dentro da propriedade da universidade. Há também um terreno e um pasto que pertencem a uma fazenda de um outro proprietário, que faz divisa com o campus. À noite o lugar é ermo, não há muitas pessoas transitando. Certa noite, enquanto eu esperava o ônibus na frente desse pasto, vi uma sombra se deslocando até a cerca. Pela dimensão daquilo pensei que fosse uma vaca, mas ao mesmo tempo estava muito estranho, pois o gado costuma ficar em grupos durante a noite, muitas vezes deitado e não correndo de um lado para o outro, ainda mais naquele horário, que já era quase 10 horas da noite. O pior foi quando percebi que, no escuro, aquilo tinha 2 olhos amarelos. De tempos em tempos, levantava o que parecia ser a cabeça e me olhava fixamente do outro lado da cerca. Aquilo me deu um calafrio e um arrepio que subiu pela minha nuca. Eu estava sozinho ali e comecei a me incomodar cada vez mais. De repente aquela sombra começou a se aproximar cada vez mais da cerca, mas nunca chegava à beira onde a luz do poste a iluminaria. Parecia que sabia que se chegasse mais perto, eu a veria claramente. Permaneceu na escuridão e então passou a rosnar.
O som era semelhante a de um cão ameaçador tentando atacar uma pessoa ou ameaçando a presa, enquanto fungava pesadamente. Foi nesse momento que percebi que aquilo não era um gado, mas sim algo muito grande e que fedia a decomposição. O cheiro era tão forte que o vento o trouxe até mim, me causando náuseas. O fedor era insuportável, de algo podre. Fui saindo devagar na direção da guarita, que estava vazia na entrada daquele local. Fiquei em estado de alerta. Quando olhei para baixo na rua, vi o animal do tamanho de um bezerro de porte médio pular a cerca de arame, arrebentando um dos palanques. Sabendo que os outros vinham atrás, ele correu para trás dos prédios do outro lado da rua. Parecia um cão grande, negro e peludo, mas andava meio agachado, como se a parte da frente fosse mais comprida que a de trás. Foi quando ele olhou na minha direção e eu vi a coisa mais horrível que jamais imaginei ver na minha vida. Aquilo parecia um macaco grande, de pelos negros, olhos enormes e amarelos, focinho curto e dentes que pareciam sair da boca, formando um traçado estranho que eu nunca tinha visto antes. No momento em que eu vi aquela coisa, corri para dentro da guarita, que estava aberta, e me agachei lá dentro, em pânico, sem saber o que fazer. De repente ouvi um som de cascos galopando no asfalto da rua. Fiquei esperando aquela coisa arrebentar a porta da guarita. Mas por sorte, ouvi o barulho do ônibus se aproximando e, ao longe, percebi a besta correndo para dentro de um lote vazio ali perto. Foi então que saí da guarita correndo. Parei o ônibus e entrei rapidamente. Logo falei para o motorista que tinha visto algo estranho. Para meu espanto, ele apenas disse: "Você está batizado. Todos nós já vimos essa besta por aqui." Fiquei perplexo. O motorista e os outros alunos do ônibus também já tinham visto aquilo em algum momento de suas vidas. Perguntei a ele o que ele achava que era. Ele respondeu categoricamente: "É um lobisomem." Disse que ninguém falava sobre isso por medo de perder o emprego, mas que tinha certeza do que viu. Depois dessa noite, passei a ficar mais atento e nunca mais fui de ônibus para a faculdade. Somente de carro e sempre com a companhia, pois aquilo me traumatizou demais. Desde então, eu não durmo direito. Qualquer barulho me assusta. Sempre olho pela janela da classe à noite, pois de lá eu consigo ver o pátio e o medo de ver aquilo novamente me consome. Não sei de onde vêm essas bestas, mas sei que existem. Não pude filmar, pois na época os celulares só faziam chamadas, mas mesmo que eu tivesse um aparelho melhor, acho que não teria coragem nem de respirar, quanto mais de filmar aquela coisa. Esse foi o meu relato. Tenha uma boa noite. Olá, o meu nome é Akio. Eu sou descendente de japoneses, moro em Chiba, no Japão. Faz 6 anos que vim para o Brasil, mas antes disso morei em Hiroshima. Lá é como o interior do Brasil, muita mata em volta da cidade, muitas montanhas e o povo é bem interiorano, mais fechado e não muito receptivo com estrangeiros. Eu fui morar em uma casa de madeira antiga, no alto de uma montanha, daquelas que vemos em muitos filmes japoneses, com varanda de madeira e um grande quintal nos fundos. Atrás da casa havia uma mata fechada. O empreiteiro que me alugou a casa me alertou para nunca entrar ali, pois o lugar era perigoso. Na primeira semana tudo ocorreu muito bem, mas na segunda as coisas começaram a ficar complicadas. Meu quarto ficava nos fundos e a janela dava de frente para a mata. Certa noite, por volta das 11 horas, eu me deitei para dormir. Morava sozinho e isso já me causava um certo pavor. A casa era grande, sem vizinhos por perto. Para piorar, eu só tinha uma bicicleta velha para me locomover. Nem carro eu tinha naquele lugar isolado. Naquela noite, por volta das 11 horas, deitado, eu escutei o barulho de galhos se quebrando na mata. Em seguida,
Ouvi um som surdo, como se algo pesado tivesse pulado sobre a varanda dos fundos. A criatura caminhava pesadamente, fungando e chacoalhando as orelhas, como um cão faz quando sacode a cabeça. Enquanto aquilo subiu na varanda, de repente, começou a forçar a janela. Na verdade, eram duas portas de correr de vidro, abertas, cobertas por uma cortina. Com a luz da lua e do poste do lado de fora, a silhueta do que estava lá fora se refletia. Eu fiquei congelado observando a sombra daquela coisa que tinha uns 2 metros de altura. As orelhas pareciam duas facas voltadas para trás. O focinho era longo, os braços lembravam os de um ser humano. Aquela sombra era macabra. A criatura puxava a porta com cuidado, mas ela estava travada. Eu já tinha trancado antes. Deslizei para fora da cama que ficava no chão e comecei a engatinhar até a cozinha. Para piorar, as únicas portas com chave eram as do banheiro, e ainda assim só tinha um trinco pequeno que um empurrão forte derrubaria. Foi o maior desespero da minha vida. Peguei uma faca e me agachei atrás da porta do quarto, enquanto aquilo permanecia ali, de pé, cheirando a entrada. Às vezes rosnava baixo, mas eu percebi que aquilo jamais poderia ser um urso. Ursos não ficam em pé daquele jeito, e não têm braços finos e compridos como o de um ser humano. Foi então que, vendo que a janela do quarto não abriria, a criatura seguiu para a janela da sala, que também era de correr. Eu o vi andando em volta da casa e fiquei apavorado. Se ele levantasse a porta para cima, ela sairia dos trilhos de madeira e abriria com certeza. Foi quando tive a ideia de entrar dentro do armário embutido na parede. No Japão, muitos armários possuem um compartimento superior grande o suficiente para uma pessoa se deitar. E foi exatamente o que eu fiz. Me escondi lá dentro e fiquei observando a sala por uma fresta da porta fechada, esperando o que iria acontecer. De repente ouvi um barulho na porta de correr e vi aquela criatura entrando, sorrateiramente, de 4, enfiando a cabeça para dentro da casa. Ela foi se esgueirando, olhando para os lados, e nessa hora o meu coração quase parou. O cheiro podre encheu o ambiente e eu quase desmaiei de medo. Aquela coisa fungava, rosnava, e eu rezava baixinho, implorando a Deus que ela não percebesse que eu estava ali. Segurei a respiração enquanto a criatura andava pela casa. Eu ouvia seus passos pesados ecoando pelos cômodos. De repente ouvi um uivo do lado de fora, como se estivesse chamando aquilo. Então a criatura foi saindo por onde entrou. Fiquei ali trancado dentro do armário a noite toda até o amanhecer. Mesmo quando o dia nasceu, eu ainda tinha pavor de sair dali. A luz do sol não apagava a visão daquela coisa. A imagem de suas costas peludas, que eu via através da fresta da porta, ficou gravada na minha mente. E a sombra de sua silhueta projetada na cortina me aterrorizou tanto que mal conseguia respirar. Só Deus sabe o que eu passei naquela noite. No mesmo dia, decidi que precisava sair daquele lugar. O empreiteiro quis saber o que estava acontecendo e por que eu estava tão apavorado. Mas eu não tive coragem nenhuma de contar, com medo de que ele pensasse que eu estava louco. Na fábrica, porém, tomei coragem e perguntei a um amigo japonês. Ele não hesitou em dizer que com certeza o que eu vi foi um lobisomem. Contou que também já tinha visto um e que acreditava em mim, e que no Japão tá cheio dessas coisas. Eles existem e estão por toda a parte. Ele disse, o meu amigo, que eu escapei por muito pouco. E não existem só essas criaturas. Existem muitas outras coisas bizarras e entidades que estão soltas por aí. Eles só esperam uma presa fácil e totalmente desavisada. Bem, essa foi a minha história. Obrigado, Frank, por narrar o meu relato. Tenha uma boa noite. Cigano era como o tio Vicente era conhecido.
apelido dado a ele após ter se casado com a filha de ciganos, ainda muito jovem aos 17 anos. No ano de 1971, quando chegou a uma fazenda que tinha por nome de Fazenda Jaraguá, onde seria caseiro do lugar, tio Vicente viveu uma experiência sobrenatural durante certa madrugada. Esse fato o deixou em estado de constrição e seu amor aos animais só se fez crescer quando soube do que havia se passado naquele local algumas décadas antes. Cerca de quase um mês após se mudarem para lá, tio Vicente saiu de madrugada para começar a lida nos cuidados com os pés de café. O crepúsculo da manhã já se fazia presente, deixando certa claridade. Nessa época, a fazenda já não tinha mais gado, havia apenas 2 cavalos, dezenas de cabeças de porcos e galinhas, e o cafezal que passou a ser a principal fonte de renda. Próximos às ruas de café onde Cigano estava, havia um enorme pé de gameleira cercado por uma proteção feita de arame, sinalizando que aquele local estava inativo por alguma razão da qual ele não tinha conhecimento, e tentou se aproximar da árvore com a intenção de ver de perto, e foi exatamente acima das copas da árvore que ele avistou um boi envolto em uma névoa, e conforme ele caminhava no ar, parecia deixar um rastro de brasa acesa que se apagava conforme trocava os passos. Atônito, ele observou aquela aparição de pernas bambas. Voltou para casa imediatamente incrédulo com o que vira. Contou à sua esposa, que ficou em choque. Aguardou Zé Rubens chegar para relatar o acontecido. Agora já em idade mais madura, Zé Rubens havia sido o braço direito do ex-proprietário da Fazenda Jaraguá, que após perder um filho, abandonou tudo e foi embora do local, deixando a fazenda a seus cuidados. Nessa manhã, tio Vicente ouviu atentamente a história que o próprio patrão lhe revelava. Contou a ele que na fazenda existia um touro muito valente e temido pelo seu temperamento raivoso. O touro se chamava Barão, era feroz e indomável. Foi um dos reprodutores da fazenda. Seus chifres eram como ferramentas que ele usava para derrubar cercas e abrir buracos pelo pasto. Em época de seca, ele afundava os chifres no chão e jogava a terra para cima, fazendo parecer uma grande nuvem de poeira, demonstrando sua força. Constantemente, animais fugiam da fazenda ou adentravam outros setores devido às ações de Barão. Foi em meio aos campos das plantações de café, num domingo de manhã, quando saíram para resgatar alguns animais desgarrados do rebanho por motivo de uma cerca derrubada, que essa história começou. Enquanto reuniam o gado, Zé Rubens e outros peões notaram que havia uma vaca deitada no chão e, ao se aproximarem dela, desceram de seus cavalos imediatamente ao constatarem que se tratava da vaca Realeza, o animal preferido do patrão. Ela estava prenha e havia entrado em trabalho de parto, debaixo de um pé de café, e o bezerro, recém-nascido, estava deitado próximo a ela. Ela estava fraca e não conseguia se levantar. Logo perceberam que Realeza estava ferida de uma picada de cobra. O animal peçonhento a picou enquanto estava parindo. Infelizmente, Realeza acabou falecendo e o pequeno bezerro ficou órfão. Chegou a casa sob o arreio do cavalo de Rubens. O órfão passou a ser criado por toda a família. As outras vacas paridas não aceitaram amamentar o pequeno. Com isso, a família colocou no quintal para ser alimentado com várias mamadeiras ao dia. Surpreendentemente, o bezerrinho ganhou o carinho e o coração de todos daquele lugar. Passou a ser uma espécie de mascote da fazenda. Com o tempo, os filhos de Joaquim logo ficaram muito apegados ao bezerro e deram o nome a ele de Sultão. Sultão cresceu domesticado como um cachorro no quintal. Tinha toda a liberdade de ir e vir quando quisesse, e quando encontrava a porteira fechada, mugia chamando pelos meninos para adentrar o quintal. Os meses foram se passando e logo o Sultão se tornou um lindo e enorme boi.
um animal totalmente dócil e carinhoso. Sua pelagem era na cor marrom e branca. Tinha chifres grandes e pontiagudos, bastante imponente. Viveu com a família há cerca de quase 3 anos até que Joaquim cometeu o pior de seus erros. Os garotos estavam na idade de 12 e 10 anos. Acompanhavam o pai toda a tarde no campo, depois de fazerem a tarefa da escola. Sempre tinham atividades na lida para fazerem e, consequentemente, aprender o ofício para um futuro próximo. O fato que mudou toda a história de vida dessa família aconteceu na época em que estavam na colheita de café. Certa tarde, na volta para casa, bem no fim do dia, quase anoitecendo, encontraram uma mulher misteriosa, sentada no barranco da estrada. Parecia uma cigana. Seus cabelos eram pretos e seus olhos eram de um verde profundo. Ela estava vestida com roupas coloridas e muitos adornos nos braços, pescoço e orelhas. Eram joias que brilhavam. O Joaquim teve a curiosidade despertada. Orientou os meninos a ficarem onde estavam e aproximou-se dela perguntando se ela era vidente e se saberia dizer o que o futuro reservava à sua família. A mulher olhou para os meninos e respondeu que sim, porém não tinha permissão para dizer tudo. Pegou uma das mãos de Joaquim, dizendo que daria apenas um alerta sobre um futuro que reservava um grande perigo envolvendo seu pequeno caçula. Abre aspas. Cuidado com ele para não ser ferido por um animal, especialmente aqueles com chifres. Fecha aspas. Sentindo sua espinha se arrepiar depois de ouvir aquela revelação, Joaquim abraçou os meninos e, quando se virou para a mulher para fazer-lhes mais perguntas, ela havia desaparecido misteriosamente. A noite já caía e chegaram em casa sob o escuro da lua nova. Joaquim estava com seu coração acelerado e seus pensamentos tentavam encontrar uma lógica para o que acabara de ouvir. Ele havia conversado com uma entidade. Não seria possível a alguém de carne e osso desaparecer tão rápido como fumaça. Seus próximos dias se tornaram sombrios até que sua esposa percebeu sua mudança de comportamento e o indagou, fazendo-o confessar o que havia acontecido naquela tarde. Intrigada com a situação, pegou uma vela e acendeu, pegou nas mãos do marido e juntos rezaram, pedindo a intervenção de Nossa Senhora e a bênção de Deus. Após algum tempo, depois do encontro com aquela misteriosa mulher, Joaquim não conseguia mais dormir. Sua mente estava consumida pela ideia de proteger seu filho menor a qualquer custo e estava temoroso quanto ao animal que a mulher havia mencionado em sua previsão. Toda a tarde, Joaquim se sentava em cima da cerca de madeira e ficava observando o boi brincando com seus filhos, com um olhar triste e vago, incomodado com os chifres de sultão e consumido pela inquietação de seu coração. A brincadeira de bola entre os garotos e o animal era linda de se ver. Os chifres de sultão estavam ficando cada vez maiores, fazendo-o ter dúvidas sobre sua lealdade, pois Sultão carregava o DNA de seu pai Barão. Porém, numa dessas tardes, onde estavam brincando, Barão, o touro temido da fazenda, pulou a cerca de uma forma inacreditável, vindo de encontro a eles. Ao longe, Joaquim avistou o perigo e veio correndo em direção aos garotos, gritando e gesticulando inutilmente, imaginando que o que aquela mulher havia falado se cumpriria ali, na sua frente. Até presenciar algo que o deixou perplexo. Sultão colocou-se entre o agressor e os meninos e mugia ferozmente, baixando a cabeça para golpear o outro touro com seus chifres afiados. O pai dos garotos testemunhou a cena aos gritos, impressionado com a coragem de Sultão, que, com apenas 1 ano e meio, espantou seu pai para longe até que os garotos pudessem ser retirados dali em segurança. Aquela noite, Joaquim dormiu com a decisão tomada de vender Barão. Ele era um animal muito agressivo e o fato de ter tentado agredir seus filhos fora o bastante.
se não fosse Sultão defendê-los. Meses se passaram e, mesmo após a ausência de Barão em suas terras, a sensação de perigo iminente não desapareceu de seus pensamentos. Sonhava constantemente com o rosto daquela mulher lhe alertando, e um pensamento totalmente contrário aos seus sentimentos começou a crescer dentro de seu coração, tornando uma ideia fixa em sua mente, e num dia qualquer, assim que amanheceu, sem comunicar ninguém, nem sua esposa, ele tomou a decisão de sacrificar Sultão. De manhãzinha, como esperado, o boi já o aguardava em frente à janela da cozinha, atrás da cerca, e veio até ele em passos lentos e cheio de alegria. Lambeu-lhe uma das mãos como sempre fazia, num gesto de carinho. As lágrimas escorriam pelo seu rosto enquanto o levava para o matadouro. Naquela manhã foi derramado o sangue de um animal inocente. O luto passou a consumir os dias de todos ali, principalmente dos meninos. Uma névoa cinzenta permaneceu sobre o olhar de cada um deles, porque nunca mais os dias foram os mesmos. Anos haviam se passado desde a morte de Sultão. A fazenda Jaraguá nunca mais foi a mesma. O arrependimento e o remorso consumiam Joaquim dia após dia, atormentando com o peso das lembranças. Um dia, no fim de tarde, enquanto cavalgava pelo pasto, Joaquim teve a infeliz ideia de ir até a gameleira onde estavam enterrados os restos mortais de Sultão e desenterrar a cabeça já esqueletizada e colocá-la na porta do curral como uma homenagem. Mal sabia que, com essa atitude, faria a profecia da cigana se tornar uma dura realidade. Ninguém na fazenda aprovou tal ato de Joaquim. Era doloroso ainda olhar para aquela cabeça e ver os chifres que ainda eram imponentes. Coisas estranhas passaram a acontecer em pouco tempo. Os animais começaram a ter um comportamento estranho no curral e no pasto. Estavam inquietos e incomodados, como se estivessem fugindo de algo que os causasse medo. Em uma manhã fria de chuva fina, todos os peões estavam montados em seus cavalos, inclusive o caçula de Joaquim. Tentavam reunir o gado para dentro do curral antes da tempestade cair. Os animais estavam ariscos e não obedeciam aos comandos. Estavam assustados com o boi que corria sobre o ar. Zé Rubens foi o único que viu a aparição de Sultão. Ele via que o boi investia contra a cabeça de Esqueleto, certamente na tentativa de evitar o pior. As investidas eram constantes e o gado apavorou-se com a presença do boi fantasma. O estouro da boiada aconteceu e a situação saiu do controle. O cavalo em que o caçula estava montado espantou-se e empinou, caindo para trás, lançando o rapaz sobre os chifres da cabeça do esqueleto de Sultão, e, pressionado pelo peso do corpo do animal, não resistiu aos ferimentos. Sultão tentou evitar o acidente, mas acabou sendo o causador involuntário da tragédia, cumprindo a previsão fatal. Depois que isso aconteceu, a família de Joaquim partiu daquele lugar, deixando as horríveis experiências para trás. Zé Rubens, após a partida deles, retirou o esqueleto, enterrando novamente para que Sultão descansasse em paz. Cercou a gameleira com uma cerca de arame e proibiu qualquer pessoa de ultrapassar o cercado, exigindo o respeito merecido a Sultão. Com os olhos marejados, tio Vicente ouviu tudo atentamente, sentindo uma profunda empatia pelo boi. Pôde sentir toda a sua dor e luta, toda a injustiça que viveu, tendo sua vida ceifada por uma atitude covarde e de desespero. Naquele mesmo momento, ele não sentiu mais medo, e sim compaixão, e muito surpreso por presenciar algo sobrenatural envolvendo o espírito de um animal. Conforme os anos foram se passando, as lembranças foram ficando cada vez mais distantes. Nunca mais ninguém relatou ter vivido tal avistamento, e o local onde tudo aconteceu passou a ter fama de mal-assombrado. Ele avistou algo que o fez gelar até a alma. Avistou Sultão
envolto em uma espécie de fumaça branca. O boi estava parado ao lado da árvore onde foi enterrado seu corpo, olhando para ele com os olhos tristes e acusadores. O fantasma do boi se aproximou dele. Em passos lentos e leves, parecia flutuar. Joaquim até tentou sair dali, mas suas pernas não obedeciam. O medo e o pavor o invadiram. Certamente queria vingança, ele pensou. Mas quando o boi fantasma se aproximou dele, ao contrário do que estava esperando, seu olhar não era de raiva nem de vingança. Era de tristeza. Parecia dizer: "Por que fez isso comigo? Eu era seu amigo." Imediatamente a culpa que já existia dentro dele se transformou em remorso e arrependimento. No fundo, ele sabia que havia cometido o erro de tirar a vida de um inocente. Aos poucos, como uma fumaça, Sultão desapareceu em sua frente.